Oriental Magic. E hoje à noite, além de dormir, o Cruzeiro enfrenta o Democrata no Mineirão. Lateral direito Gabriel Dias e o Pessolano testaram positivo para Covid e estão vetados. Além deles, o Matheus Silva, zagueiro, Meia Giovani, estão suspensos. O Vinícius Grissi, claro que o Cruzeiro, independente desses desfalques, é muito favorito, mas você apostaria na volta do Rômulo mesmo na lateral direita, já que tem condição? Aí, lista de relacionados está aí, rapidinho. Na zaga, quem iria? O Michael mesmo, junto com o Brock? Não, ele vai colocar o Oliveira aí para estrear. Qual é a sua expectativa para esse time do Cruzeiro? Ô, CJ, acho que deve ser um time bem modificado de novo, né? Muito pelas circunstâncias, né? A ausência. De cara ele já vai ter que mexer em duas posições, né? Pela suspensão do Matheus e do Giovani, então já são dois fora, aliás, três, né? 3 mudanças obrigatórias, porque ele não vai ter nem o Gabriel Dias, nem o Matheus, nem o Giovani, que jogaram no último jogo. Acho que ele pode fazer ainda mais 1 ou 2 mudanças aí, dependendo da condição física dos jogadores, né? No ataque, por exemplo, ele tem revezado o Edu e o Thiago, acho que até pela moral do momento, né? Pelo gol no finalzinho do último jogo, o Edu tende a vir como ele titular hoje. Em 4 rodadas, 2. Cada um jogou 2 como titular e nas 2 os 2 entraram no segundo tempo. Isso. Então ele tem dado mais ou menos a mesma minutagem para os dois, mas acho que hoje ele vai com o Edu titular. Entrou muito bem no último jogo, na minha opinião. E pela facilidade de jogar pelo lado esquerdo, né? Tanto o Oliveira quanto o Michael são zagueiros que se acostumaram aí na carreira até agora a jogar mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Então, o Brock, como tem mais facilidade para jogar por aquele lado, eu acho que a tendência de uma zaga com Michael e Brock. Aí, claro, o Rômulo na direita e acredito que o Rafael Santos na lateral esquerda. No meio campo, eu acho que o Machado volta ao time titular. Escala aí, então, já que o Pessolano não está no banco, a sua escalação. Rafael Cabral, Rômulo, Michael, Eduardo Brock, Rafael Santos. No meio campo, eu acho que joga o Machado e eu acho que joga o Pedro Castro. E aí eu tenho uma dúvida, se joga o João Paulo ou o Adriano, para fechar aí esse setor de meio campo. E na frente eu acho que ele vai com Vagninho, Bruno José e Edu. Vagninho, Bruno José e Edu. Eu tô contigo aí, mas, Gomide, você acha que pela entrada contra a Caldense, o Giovani entrou pela direita? Acho que o Gabriel Dias também sentiu muito fisicamente, não estava fazendo uma boa partida ali. Você não acha que o Giovani entra ou o Rômulo já começa? E como é que você escalaria esse Cruzeiro aí? Marco Antônio realmente saindo, como disse o Gris? O CJ, eu acredito que vá com uma formação. Não quer dizer que quando um técnico escala 3 zagueiros, o time é mais defensivo, quando põe 2 é menos defensivo, e se escala 3 atacantes, vai tornar o time muito ofensivo, né? Mas, na teoria, eu acredito que ele vai com um time que possa ser mais agressivo contra o Democrata, que deve adotar uma postura como teve contra o América, né? E até incomodou o América ali, em algumas saídas rápidas com o Bidic, né? Quando estava 11 contra 11. Eu acredito que o trio ofensivo aí que o Grissi colocou no time dele seria o meu trio ofensivo também. Ele não começou com esse trio ofensivo até hoje, né? Ainda não. Mas aí a gente fica com a dúvida com relação ao bom entendimento e a mudança que teve a equipe no segundo tempo ali, depois da entrada do Rafael Santos, diante da Caldense, com o Matheus Bidu mais adiantado. Você acredita na continuação dessa dobra? Eu acho possível, CJ, porque assim, olhando de uma forma geral, eu acho que o Matheus Bidu não pode ficar fora do time titular do Cruzeiro. Seja como lateral ou a questão de jogar um pouco mais à frente. Só que jogar um pouco mais à frente, ele conta hoje com o retorno do Vagninho. Se o Vagninho for titular, aí, por mais que o Rafael Santos esteja fazendo um bom início de temporada, muito bom, eu ainda continuaria com o Matheus Bidu. A entrada do Rafael... O Gomide é fã da Turma da Mônica, é a única coisa que explica. Ele jogou mais, né? Não, mas olha só, a entrada do Rafael Santos no último jogo, foi essencial para um crescimento. Eu sei, mas a questão não é só que... o último jogo, o Rafael Santos é o melhor jogador do Cruzeiro na temporada até agora. Nesse começo... Mas nós temos que avaliar que o Matheus, o Rafael Santos, ele tem mais minutos jogados do que o Matheus Bidu. Mas não tem... Os dois não começaram a temporada juntos, vamos dizer Você está querendo assim. dar oportunidade, a mesma coisa que ele está fazendo entre
Thiago e Não, é Edu porque eu acredito que fazer na lateral. Eu acredito que a longo prazo, primeiro a gente tem que pontuar que, pelo desempenho que os dois vêm apresentando nesse início de temporada, é bom para o técnico ter dois laterais que estão entregando, né? Isso é muito bom. Quem ficar fora, né, seja o Rafael Santos ou o Matheus Bidu, eu digo pessoalmente para os dois atletas, um vai ficar meio pé da vida, né? Porque todo mundo quer jogar. Mas isso é muito bom para o técnico. A princípio, na teoria, eu acredito que a longo prazo, que o titular do Cruzeiro será o Matheus Bidu. A questão é essa. Eu acho que hoje não terá essa dobra novamente por conta do retorno do Vagninho, que também faz um bom início de ano ali, pisou na bola na expulsão ali contra o América, mas faz um bom início de temporada. Então, a minha dúvida é essa. E tenho dúvida também se o Maicon será titular. Então você iria com Rafael Cabral, Rômulo na direita? Rômulo na direita. Eu acredito que poderíamos... É que o Oliveira também é acostumado mais a jogar pelo lado esquerdo, né? Mas eu não duvidaria aí de Oliveira e Brock na zaga. E aí eu vou colocar o Matheus Bidu como titular na esquerda. Machado, João Paulo e Pedro Castro e o trio ofensivo do Bruno José, Edu e Vagninho. Bem ofensivo, bem ofensivo. Você falou que não tem ofensividade com 3 atacantes, mas no meio-campo você colocou o Machado, o Pedro Castro e João Paulo? Sim, João Paulo. Eu tenho dúvida entre o João Paulo e o Adriano pela questão mais física mesmo. O João Paulo jogou os 90 minutos dos últimos 2 jogos. Ele não foi substituído nem contra o América, nem contra o... Depois do América? Fora? Contra a Caldense. Então, é por isso que eu acho que o João Paulo pode ficar fora dessa, e aí eu acho que poderia jogar com o Adriano e o Machado um pouco mais à frente com o Pedro Castro. É claro que estão fazendo muito teste, o Pessolano que está com Covid não vai estar à beira do campo, mas dentre esses jogadores, ele já tem mexido muito, né, gente? Às vezes ele coloca o Bruno José contra o Atlético, que começou como titular, depois ele tirou, o Vagninho não teve a sequência por causa da expulsão, mas eu acho que ele quer, obviamente, achar esse time muito mais do que dar oportunidade. Ele vai rodar? Vai. Início de campeonato, Mineiro, tem essa possibilidade? Beleza. Mas para mim, nesses 4 jogos, o Rafael Santos é o melhor jogador do Cruzeiro. Eu me arrisco a dizer que dos 4 jogos que eu vi e trabalhei em todos eles, para mim o Rafael Santos, inclusive entrando depois, foi um dos melhores, foi o melhor em campo. Não acha, não? Ele tá jogando muito. Ele rodou Chapecoense, rodou em Ponte Preta. Na hora que ele chega aqui, estou falando por mim mesmo, eu não confiava que ele ia apresentar esse futebol com um nível tão legal, com uma organização, a ofensividade, voltando. Eu falei isso, eu acho que foi na 98, CJ. Se em janeiro, antes de começar a temporada, a gente pegasse, já soubesse que o Cruzeiro teria o Matheus Bidu, né? Porque ele só foi contratado já quase no fim do mês. Mas no início de janeiro, sabendo que o Cruzeiro contrataria o Matheus Bidu e pedisse para fazer imprensa e torcida do Cruzeiro em geral. Bidu titular. Bidu, Matheus Pereira e Rafael Santos, uma lista ali dos 3, perfeito. Eu tenho quase certeza que o Rafael Santos estaria em último em todas elas. Concordo em gênero, número e grau. Terceira opção. Matheus Pereira estaria à frente e foi para o Guarani. Eu acho que alguns colocariam o Matheus Pereira à frente do Bidu, outros colocariam o Bidu à frente do Matheus Pereira, mas ninguém colocaria o Rafael Santos, eu acho. Ninguém não, né? Acho que a grande maioria. E para mim, eu concordo com você, para mim é um jogador com mais regularidade até aqui nesse início de temporada do Cruzeiro. E você, torcedor do Cruzeiro, pode mandar sua mensagem para o 997-727663, 997-727663, aqui, onde eu estou cabeceando aqui, ó, o número está aqui para você mandar a sua escalação, o seu time, quem é que está melhor nessas 4.